Vamos abrir a escritura, Daniel, capítulo 8, versículo 8, Santa Palavra do Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra: o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos em seu nome, Senhor, neste culto da noite, para buscarmos, Senhor, sua palavra bendita, santa, porque cremos, Senhor, que só ela pode nos iluminar. A nossa oração nesse momento é que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo ele abra a compreensão deste verso pequeno, mas tão precioso, Senhor, e aplique a nossa alma, nosso coração se abra para receber sua palavra, Pai. Nos abençoe hoje com a sua verdade. Nós pedimos assim, pedimos com perdão, pedindo perdão também dos nossos pecados, e pedindo que o Senhor nos fortaleça, nos santifique, para a sua glória, Senhor, e para o nosso bem, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode ser. Irmãos, hoje nós chegamos aqui nesse versículo, e o tema aqui desse versículo, versículo 8, na verdade, o tema mais importante aqui que nós vamos observar é a quebra do chifre notável. Bem aqui no meiozinho do versículo 8, que diz assim: e no seu lugar, e aquele grande chifre foi quebrado. Então, esse é a parte da profecia que vai ser contada para nós aqui, vai ser destacada para nós aqui, neste versículo 8. É por isso que eu quero ficar só aqui nesse versículo 8 com vocês hoje, irmãos. Nós temos acompanhado aqui a profecia de Daniel, e vocês têm observado comigo aqui, eu tenho procurado explicar para vocês, que essa profecia, ela se refere a aquele período ali, não muito distante de Daniel. Tem diferença ali de séculos, porque grande parte da profecia vai explicar, vai falar, mas ainda é na antiguidade, ainda é naqueles tempos ali, mesmo antes do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está explicando isso para Daniel, e através de Daniel, aos exilados ali que estão na Babilônia, para que eles, em primeiro lugar, soubessem dessas coisas. Nós lemos ali, irmãos, hoje em Apocalipse, achei bem importante, no capítulo 2 de Apocalipse, como Deus ele fala que as igrejas elas iam sofrer, elas estavam sofrendo, elas iam sofrer. Não existe nenhum engano assim da parte de Deus, nem poderia, né, porque o Senhor não mente, ele diz a verdade, a respeito dessa situação, de que nessa vida aqui nós vamos sofrer, nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades normais da vida que todas as pessoas passam, mas além dessas nós sofremos como cristãos. Então a Bíblia ela nos informa, ela nos mostra que a igreja ela vai ter momentos de sofrimento grandes. Às vezes pessoas vão morrer em nome de Cristo, por causa do nome de Cristo. Então nós ficamos pensando, né, muitas vezes na nossa situação, irmãos, devemos aplicar isso. Na verdade, nós aqui no Brasil, e nós aqui na nossa cidade, no caso, nós não passamos nem perto do sofrimento do que a igreja tem passado em algumas outras partes do mundo e ao longo também da história, irmãos. Então, porém, nós podemos passar. A Bíblia ela nos informa que nós não estamos isentos de passar sofrimentos e perseguições, e nós estamos mesmo esperando que virá um tempo muito difícil no final. Então Deus ele quer que nós estejamos conscientes disso, nós não venhamos assim ficar assustados com isso, e por outro lado, ele quer também nos consolar, irmãos, porque o tempo todo a palavra de Deus está colocando aqui para nós que o Senhor reina.
Então, levanta reino, cai reino, tem os reinos que são mais favoráveis ao povo de Deus, tem outros que perseguem, mas não importa isso, importa que, na verdade, o Senhor está reinando e ele tem um propósito ali, e ele cuida do seu povo, ele cuida da sua igreja. Então, a igreja, ela deve estar muito consolada, ela deve estar consciente, mas consolada dessas situações aqui, irmãos. E esse capítulo 8, ele tem esse propósito também. E ele quer falar também de coisas muito depois, né? De coisas que virão acontecer muito tempo depois, na vida, ali na história da humanidade, depois de Daniel, e afetando o povo de Deus. Mas nós já vimos aqui dois animais. E esses dois animais que o Senhor está abordando aqui nessa profecia, que é o carneiro e o bode, nós já estudamos aqui sobre o carneiro e nós explicamos que o carneiro, que ele tem dois chifres, assim, ele cresceu depois do menor. Nós falamos aqui, explicamos que isso se refere a Ciro, o rei da Pérsia, do Império Medo-Persa, que estava ali gradativamente se manifestando, crescendo e queria atacar a Babilônia, iria impor o seu império à Babilônia. E nós vimos então, irmãos, que porém aparece o segundo animal. Qual é o segundo animal? É o bode. E o bode, ele não tem dois chifres inicialmente, né? O bode, ele tem só um chifre. O bode, ele vem correndo em alta velocidade e aquele carneiro que vencia todos os animais, que dominava, que era Ciro e o Império Medo-Persa, esse carneiro, ele é vencido pelo bode. E ele não pode resistir ao bode. E aí nós vimos semana passada que esse bode é Alexandre o Grande da Macedônia, né? Então que ele vai ali rapidamente, irmãos, por isso que a Bíblia destaca aqui a sua velocidade, ele vai rapidamente crescer o seu império e ele vai então avançar e vai derrubar a Pérsia, a grande e poderosa Pérsia. Então ele era muito jovem ainda quando ele começou e no período de alguns poucos anos ele cresce, ninguém resiste a ele e ele domina o carneiro, ou seja, domina o Império Medo-Persa, aquele grande império que cresceu e que se tornou proeminente lá atrás ainda com Ciro. Então o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos essa profecia. E eu mostrei para vocês semana passada que essa profecia, o Senhor Deus, ele trouxe a revelação dela como alguma coisa de muito tempo antes, séculos antes, o Senhor foi informando todas essas coisas. Agora, meus irmãos, ele dá mais uma informação. Então, nesse versículo 8 que nós temos aqui, como eu falei para vocês, o bode é o império grego e o chifre é exatamente o grande Alexandre, né? Alexandre o Grande. Mas agora nós chegamos finalmente no versículo 8, irmãos, em que o chifre vai ser quebrado. Ou seja, o que o texto ele quer mostrar para nós, o que o texto ele quer revelar para nós aqui? É que chegou a vez de cair, assim como caiu Ciro e assim como caiu o grande Império Medo-Persa, chegou a vez de cair o Alexandre. Alexandre agora é que vai cair. Alexandre agora é que vai ser derrotado. É muito importante isso nós observarmos, quer dizer, um levanta, derrota, mas esse que derrotou agora vai ser derrotado. Só que tem um detalhe muito aqui significativo no texto que eu vou enfatizar muito na nossa mensagem de hoje à noite, irmãos, em relação ao versículo 8, e a queda de Alexandre, é que a queda de Alexandre é diferente, por exemplo, da queda de Nabucodonosor, é diferente, até mesmo podemos dizer, da queda de Ciro, né, e de outros reis poderosos, porque sobre esses reis a Bíblia não destaca muito esse aspecto que se destaca aqui com Alexandre. O que a Bíblia está destacando aqui? Vamos ler de novo o versículo 8 aqui e observe o seguinte, a Bíblia diz assim, e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força. Nossa tradução até coloca assim para destacar, né? Maior força.
aquele grande chifre foi quebrado. Quer dizer, o destaque do texto é que Alexandre cai, não quando ele já é velhinho, ou quando ele já não tem assim mais tanto poder político. Não. Alexandre cai na sua força. Ele não é velho. Ele é um jovem, na verdade, pouco mais de 30 anos, muito jovem. Ele não tem, o império dele não é decadente. Muito ao contrário, o império dele está na sua maior força. Ele tinha crescido, ele é aquele bode, né, que vem correndo tão rápido que nem os pés tocam no chão. Lembra que eu falei para você semana passada? Ele cresceu rapidamente, então o império dele é grande. O texto diz, se engrandeceu sobremaneira. Então, politicamente, ele é forte. Fisicamente, ele é forte. Em termos de idade, de juventude, ele é forte, porque a fraqueza vem na velhice, né? A juventude é forte, é vigorosa. Mas, irmãos, é exatamente nesse momento que ele cai, que ele é derrubado. Então, o versículo 8, o Espírito Santo e a profecia que Deus estava dando para Daniel, quer nos chamar a atenção para isso, irmãos. Na maior força do chifre, na maior força desse chifre notável, proeminente, guerreiro, audacioso, valente, vitorioso, ele morre, ele cai, ele desaparece. Então, é isso que a palavra de Deus ela quer destacar para nós hoje à noite. Ela quer fazer um chamado para nós, irmãos, esse versículo 8, para que nós pensemos assim, né? Nós estamos confiando na nossa força, nós estamos confiando na nossa juventude, ou nosso poder, na nossa capacidade em algum sentido, irmãos. A grande loucura do ser humano é fazer exatamente isso. A palavra de Deus sempre vai nos alertar e nos dizer assim, olha, não importa a força, não importa a juventude, você pode morrer, você pode cair, você pode perecer. Se você estiver confiando na sua força, na sua juventude ou no seu poder, qualquer outro tipo de poder seu, humano, você é um tolo. Porque a história toda está mostrando a história da humanidade e a Escritura Sagrada como uma revelação especial de Deus e a providência, irmão. Nós vemos isso todos os dias. Quando nós entramos lá no site de notícias, nós vemos notícias de jovens morrendo. Jovens, no seu vigor, na sua força. A palavra de Deus está mostrando para nós aqui, irmãos, que a força não significa nada. O poder humano não é segurança para ninguém. De maneira que é tolice nós confiarmos na nossa força, nós confiarmos no nosso poder. Então esse é o grande destaque, irmãos. O chifre, ele é quebrado na sua força. Então eu quero olhar para o texto com os irmãos hoje à noite. Esse versículo 8, claro, é só um versículo, mas ele tem aqui 3 destaques para nós, além desse destaque principal, que vai aqui influenciar todos os outros pontos aqui que quero falar hoje com vocês. Mas existe primeiro aqui o engrandecimento do chifre, do bode, né? Que é o Império Grego. Existe então a quebra deste chifre na sua força, e existe também, meus irmãos, a aparição aqui de outros 4 chifres também notáveis, que vão ficar no lugar daquele chifre quebrado. Então o texto ele nos dá 3 informações aqui, repetindo, ele nos dá a informação do engrandecimento do bode e do engrandecimento desse chifre notável, que é o Alexandre o Grande. Em segundo lugar, fala da queda, da morte repentina, na força dele ainda, de Alexandre. E, por último, na verdade, já antecipando aqui para os irmãos, esses 4 chifres são 4... faltou o nome, vou colocar assim. São 4 guerreiros ali do Império de Alexandre, 4 generais do Império de Alexandre,
que vão ficar no lugar dele ali. Então a Bíblia ela está dando essas informações para nós. E essas três coisas aqui são muito importantes para nós pararmos aqui nessa noite de domingo e meditarmos com a graça do nosso Deus. Que o Senhor nos ilumine, irmãos, e aplique na nossa vida. Então vamos pensar aqui nessas três verdades que o texto está mostrando para nós. O versículo 8, então, começa primeiro dizendo assim: e o bode se engrandeceu sobremaneira. Essa é a primeira informação do texto. Ele está falando, então, estudamos semana passada aqui o carneiro, que é o Império Medo-Persa, foi vencido pelo bode, que é o Império Grego, e não somente venceu, mas não foi uma vitóriazinha, né? Foi uma grande vitória. O texto está dizendo que o Alexandre e o seu império cresceram, se engrandeceram, e veja o que o texto diz aqui, sobremaneira. Então foi um crescimento muito grande, foi um crescimento extremo, foi um crescimento aos extremos. E, de fato, irmãos, o Império Grego aqui, a conquista de Alexandre, foi muito grande. Ele conquistou a Pérsia, conquistou várias partes do mundo antigo, irmãos. Ele conseguiu, então, que o seu império se tornasse destacado, poderoso. De fato, foi um engrandecimento notável, mas não só isso, irmãos. Alexandre, ele foi responsável pela distribuição, vamos dizer assim, pela publicação da cultura grega pelo mundo. Na verdade, até hoje nós sofremos, ou para dizer assim, né, mas nós temos a influência do que aconteceu no tempo de Alexandre. Porque foi através dele que a cultura grega se espalhou pelo mundo. Então, aqui, irmãos, não houve somente um engrandecimento político, não houve somente um avanço e um domínio político, mas cultural também. Ele conseguiu fazer com que a cultura grega influenciasse várias e várias regiões do mundo, e na verdade se espalhou pelo mundo e chegou até os nossos dias. De maneira, irmãos, que é verdade o que a Bíblia está colocando aqui, evidentemente, nesse sentido de que o bode se engrandeceu sobremaneira. Houve um predomínio, um poder, um engrandecimento muito grande. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para essas coisas, quando geralmente nós, no nosso olhar aqui humano, nós olhamos para isso, nós olhamos para as grandes conquistas dos homens proeminentes da história, nós olhamos para a questão cultural, nós olhamos para esse fato histórico de que a cultura grega, então, nesse período aqui, se espalhou pelas outras nações. Nós olhamos para tudo isso e nós temos apenas aquele olhar humano, normal, da história e dos fatos ali que nós podemos observar com os nossos olhos e com as nossas... observar ali com os nossos sentidos e meditar com as nossas mentes finitas. Mas a Bíblia nos informa aqui que Deus é que estava conduzindo todas as coisas. E esse capítulo, Deus está se manifestando aqui a Daniel, e na verdade nós vamos observar o seguinte, veja, eu vou antecipar um pouquinho para vocês aqui. O propósito todo do texto é chegar num determinado rei, que eu só vou falar depois, ao longo da série de exposições, se Deus permitir, e esse rei, ele vai se voltar contra o próprio Deus. O destaque do texto vai ser esse, né? Mas ele vai ser derrotado. Então Deus aqui ele está mostrando o seguinte, olha, tudo que está acontecendo na história parece aos nossos olhos que é apenas uma coisa política e cultural. Parece apenas que é uma guerra humana meramente, e de vitória humana e de vitória política, e de consequência disso, a publicação de uma cultura de um determinado povo para os outros povos, influenciando os outros povos. Parece ser só isso. Nós poderíamos analisar então as coisas, né? Como as pessoas que estudam história, política, podemos olhar para isso e fazer análises políticas, culturais, enfim, olhando só para esses fatos políticos e culturais que são apenas das ações humanas e da influência humana. Mas a Bíblia está dizendo, não é só isso. Deus
é que está conduzindo a política da antiguidade e esses grandes impérios. Deus é que está conduzindo a questão cultural também. Deus é que fez com que Alexandre fosse o grande imperador conquistador. Deus é que fez com que a cultura grega se espalhasse. E Deus tinha um propósito nisso. Deus, ele operou de maneira, meus irmãos, que através desses fatos políticos e culturais, ele fosse cumprir o seu propósito. Que propósito é esse? De mostrar que quem reina não é Alexandre, que quem reina é ele. Porque, na verdade, em tudo isso, e eu quero lembrar vocês, nós vamos voltar sempre lá para a visão de Nabucodonosor, que Nabucodonosor viu uma grande estátua, e ali tinha quatro reinos, quatro impérios grandes. Lembra quais são? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E aquela pedra cortada e que sem mãos e que destruiu o pé da estátua e colocou tudo no pó e que cresceu a pedra e se fez uma montanha que ali Daniel diz, olha, virá um rei que vai dominar. No meio desses reis, no meio desses reinados virá um rei que vai dominar. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, olha, tudo que o Senhor está fazendo, Deus está falando para o seu povo e Deus está falando para nós hoje, irmãos. Tudo que Ele está operando na história, tanto na história antiga como na história dos nossos dias, não diz respeito apenas, irmãos, a fatos políticos e culturais, mas ao seu propósito de trazer o seu reino eterno. Então, observe bem o que eu vou lhe dizer agora. O que Alexandre não sabia e nem pensava, o que os gregos não sabiam e nem pensavam, era sobre o fato de que Deus estava usando os gregos e usando aquele império, e usando essa questão política e cultural para, no mover da história, trazer a pessoa bendita de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo então viesse, estabelecesse o seu reino eterno. E que nós estamos aqui hoje, nessa humilde igreja e nessa congregação hoje, porque, meus irmãos, Ele operou desde a antiguidade para que o seu filho viesse no meio do Império Grego. Ele operou para que, através daquele remanescente judaico, daqueles exilados, para que através deles viesse Jesus Cristo, e Jesus Cristo viesse nos libertar e nos salvar, e o Senhor então estabelecesse o seu reino eterno. Então, Alexandre não sabia, ele pensava, veja como eu sou grande, e veja o que está acontecendo, a cultura grega, então, está se espalhando, mas ele não pensava de que, na verdade, o mais importante não era o engrandecimento dele. O mais importante não era o engrandecimento político e cultural do seu povo. O mais importante era que Deus estava cumprindo seu propósito. E eu quero chamar a atenção de meus irmãos hoje à noite para o seguinte. Irmãos, nós precisamos ter consciência de que qualquer engrandecimento nosso está nesse contexto, de que Deus está operando o seu propósito. Olha, observe o seguinte, o ser humano, ele olha o engrandecimento dele como uma autopromoção dele próprio, como quem diz assim, veja como eu sou grande. E Deus está nos ensinando aqui, como que dizendo, ei homens, parem com isso. Porque vocês devem olhar todo o engrandecimento de vocês, qualquer tipo de engrandecimento que acontecer nas suas vidas, como alguma coisa que Deus está operando para um propósito. Para o propósito do seu reino. E vocês devem glorificar Deus nisso. E não engrandecerem a si mesmos. Essa é a grande primeira lição do texto. Em segundo lugar, está ligado a essa questão, para mostrar a fragilidade e a tolice do autoengrandecimento de Alexandre e do seu império, a Bíblia então vai dar essa informação para nós, irmãos, que está logo depois aqui, eu li com vocês agora, né? E o bode se engrandeceu sobremaneira, aí vem o mais.
Esses mais da Bíblia são tão importantes. Então vem esse mais que diz assim para nós: mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Foi quebrado. Vejam só. Agora a Bíblia então vem nos informar isso. Ela vem dizer para nós assim a seguinte coisa. Olhem a história. É interessante isso, né, irmãos? Que Daniel estava olhando para isso, que Deus estava mostrando para Daniel séculos antes que acontecer com Alexandre. E nós estamos séculos depois, né? Então, Deus dá uma iluminação assim para Daniel olhar daqui para lá, né? Se for pensar, aliás, eu estou invertido aqui, né? Eu estou diferente para vocês, mas pense assim, na sua visão. A história, ela está correndo. E Daniel está aqui olhando do passado para o futuro. E Deus está dizendo tudo isso para ele. E nós estamos séculos depois olhando para o passado e lendo nos livros de história que isso aconteceu. Que a profecia se cumpriu. Então, a profecia, olha que coisa importante. A profecia, a Bíblia e a história se combinam para nos dar uma lição nessa noite. Qual é a lição, irmãos? A lição é que a força não é força. O engrandecimento não significa nada. Que o poder humano não é poder nenhum. A Bíblia está ensinando aqui que um homem jovem pode morrer. E foi isso que aconteceu com Alexandre. No auge do seu poder político e no auge da sua juventude, Alexandre morreu. Pouco mais de 30 anos de idade. 32, 33 anos, ele morreu. Acabou repentinamente. Cresceu durante ali uma década, possivelmente. Cresceu, se destacou, invadiu terras, lutou, guerreou, venceu, foi magnificado, como diz o texto, engrandeceu-se sobremaneira, mas então, quando ele estava lá no topo, lá no alto, ele morre. A Bíblia está mostrando isso para nós. Vejam, homens, isso. Morreu. E morreu o homem, morre com ele todos os seus desígnios, todos os seus planos, todos os seus pensamentos, todos as suas obras que ele pensava em realizar. Acabou ali, é o final. E isso não acontece só na velhice. Sabe, existe um fenômeno quando nós somos jovens, é um engano do próprio pecado, viu? Vocês pegaram aquele livrinho lá do J.C. Ryle, uma palavra para os moços. O Ryle, ele chama a atenção disso para nós. Nos chama a atenção para isso. Ele diz assim, olha, existe uma sensação quando se é jovem, né? A morte está muito longe. Eu sou vigoroso, eu sou forte, eu sou jovem. Essas coisas não fazem parte da minha vida. Eu tenho muitos anos pela vida. Ah, meus irmãos, a Escritura Sagrada nos diz o tempo todo, não confie na sua juventude e nenhum poder seu. E não confie também na certeza do futuro. O futuro ninguém sabe. Tem um ditado bastante correto, né? O passado já foi. O presente está aqui. O futuro a Deus pertence. Nós não sabemos nada do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós, não importa quão jovens ou quão poderosos em algum sentido nós sejamos, nós não podemos, irmãos, confiar nessas coisas,
a Escritura Sagrada está dizendo assim: olhem para Alexandre. Alexandre não é qualquer homem, Alexandre não é qualquer pessoa, Alexandre marcou a história da humanidade, Alexandre fez um grande feito, Alexandre conquistou terras, Alexandre espalhou a cultura do seu povo, mas vejam, no auge, ele morreu e acabou. Não pôde continuar a fazer mais nada. Talvez ele pensasse: viverei muito, conquistarei mais terras, ou consolidarei o meu grande e poderoso império. Mas nada disso, irmãos. Então ele estava nessas duas forças, que o texto destaca: a força política, o texto não destaca isso, mas nós sabemos pela história, a força também da juventude, né? O texto profetiza, não deixa claro isso, mas agora nós olhando para trás, nós podemos observar que a palavra de Deus já estava apontando para essas coisas, ou seja, de que ele era jovem, ele estava na sua força, ele estava no seu poder político e ele morreu, ele foi quebrado. Não confiemos, meus irmãos, na nossa força, porque a força, repito, a força não é força, o poder não é poder, a juventude não tem nenhum valor. A ascensão política, amigos que tivermos, ou qualquer coisa que nós pudermos nos apegar em termos humanos, passa e não poderá nos salvar. Uma coisa ouvi: o poder pertence a Deus. Diz a palavra do Senhor: o poder pertence a Deus. Então, o Senhor está mostrando aqui aos homens, está dizendo assim, que Alexandre foi só um instrumento na sua mão, parte da sua história. Ele está dominando todos esses fatos históricos para trazer Jesus. Isso, irmãos, não é o importante em si, nem o poder dele, nem a juventude dele, porque isso repentinamente acabou. Terceiro lugar, meus irmãos, o texto nos informa que o que acontece em seguida ao grande império de Alexandre e depois da morte de Alexandre. Vamos acompanhar aqui, depois do ponto e vírgula, diz assim: e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Observe então que a palavra de Deus ela vai nos informar aqui que não teve vácuo de poder, não é? Veja, morreu, acabou. Ninguém lembra mais. Ninguém espera mais. Morto não fala, morto não decide, morto não governa, morto não guerreia. Acabou. Alexandre passou. Ninguém mais espera nada dele. Acabou. Então, agora, o que é que os homens fazem? Os homens, eles não refletem assim. Olha, ninguém para refletir aqui. Na história, ninguém para refletir e pensar assim: Alexandre era tão forte, de repente morreu. Ninguém está nem aí para isso. As pessoas loucamente vão pensar assim: nós não queremos refletir, nós não queremos refletir sobre a realidade da morte e sobre a realidade que nem juventude e poder te protege, te livra da morte. Não queremos saber disso. O nosso negócio é o seguinte: teve vaga no poder, vamos atrás do poder. Não é isso que acontece? Então veja, queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Ninguém medita sobre o exemplo histórico diante dos seus olhos. Aliás, vocês já nos leram lá em Eclesiastes que é melhor estar diante do morto, é melhor estar num velório do que na casa de festa, do que na casa do nascimento. Por quê? Porque ali, os homens, diante daquele fato da morte ali, eles pensam assim: o que eu estou buscando na minha vida? Vai acabar tudo. Mas o que as pessoas fazem imediatamente, meus irmãos, depois que ela saia daquele velório e diante do morto? Sabe o que elas fazem? Elas esquecem essa lição. Elas não pensam nessas coisas. Elas vão atrás do que aquela pessoa, quando viva, buscou. Elas vão atrás do dinheiro, do poder, das coisas desta vida, e elas não param para pensar sobre a brevidade da vida e sobre como a força humana ou a juventude não te protegem em absolutamente nada. Elas vão e continuam fazendo a mesma coisa.
E vocês pensam que os generais de Alexandre tiveram algum pensamento, alguma reflexão, alguma meditação sobre a brevidade da vida? Nada. Eles pensaram assim: opa, o poder é nosso. Alexandre já foi. Agora é nossa vez. Agora nós vamos buscar exatamente o que ele buscou toda a sua vida. E fizeram exatamente isso, meus irmãos. A ênfase da última parte do nosso texto aqui, do versículo 8, é o seguinte: no seu lugar subiram outros 4 também notáveis. Veja a questão aqui. Também notáveis. Nós vimos que Alexandre era notável. Eles também notáveis. Que sentido notáveis? Eles também eram homens de guerra. Eles também eram homens lutadores, conquistadores. E, na verdade, houve muita briga. A história vai mostrar que houve muita briga entre esses generais. E eles lutaram até que foi dividido o império, que era muito grande, de Alexandre, em 4 partes, irmãos. Aí envolve Grécia, Egito e tudo, aquelas regiões todas ali do império, a Pérsia e assim por diante. E eles foram dividindo, e aí cada um ficou com a sua parte, e cada um pensou assim: não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E guerrearam internamente, lutaram, então conseguiram. Diz o texto aqui, irmãos, que, veja, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, eles se dividiram e a parte do grande império foi dividida em 4 partes. Grandes 4 partes. Eu queria voltar um pouquinho com vocês, irmãos, lá para o capítulo 7, e mostrar para vocês um animal aqui que é destacado na visão do capítulo 7. Volte um pouquinho aqui. É interessante nós vermos a conexão do texto das profecias. Vocês lembram que lá no capítulo 7, o Daniel, ele vê 4 animais, 4 bestas, né? E essas 4 bestas se referem aos impérios daquela época, mas também impérios ao longo da história e até mesmo o fim da história, como eu expliquei para vocês na exposição lá. Mas aqui no capítulo 7, nós temos no versículo 4, o leão, que ele foi levantado da terra, posto em pé como homem. Quem é esse? Provavelmente Nabucodonosor, que ficou como animal, mas depois voltou a mente, a sanidade, a ser homem novamente, porque ele ficou ali com uma doença mental como animal. O segundo animal, irmãos, é o urso, e aqui provavelmente se refere ao Império Medo-Persa. E o terceiro animal é o leopardo, no versículo 6. Leia aí comigo o versículo 6 do capítulo 7, que diz assim: depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Você percebe aqui? Então, esse leopardo provavelmente se refere ao Império Grego, que tinha o quê? 4 cabeças. Então, essas 4 cabeças provavelmente se refere a esses 4 generais que saem. Vamos voltar lá agora para o versículo 8 do capítulo 8, né? Que ficam no lugar de Alexandre. O ponto aqui é que esses 4, eles estão em busca do poder. Então, nós temos 3 afirmações aqui do texto, irmãos, que eu vou pedir uma coisa para vocês. Procure memorizar essas 3 verdades aqui. Primeiro, tem o engrandecimento de Alexandre, só que esse engrandecimento ele é para o propósito de Deus. Segundo, tem a morte de Alexandre na sua maior força, mostrando que a juventude não é, e política, o poder político não protege ninguém. Terceiro, tem a busca pelo poder que Alexandre deixou vago. Então nós temos o engrandecimento, a morte no meio da força e a busca pelo poder que vagou, que está ali vago, está vazio. E aí eles buscam, e eles conseguem, e eles conquistam.
Mas vejam agora o que a mesma profecia do capítulo 8 diz sobre esses homens. Vamos ler a partir do versículo 21. Leia comigo o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, que é o Alexandre, né? O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, veja que o texto vai agora explicar para nós. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Ou seja, veja que coisa. Eles buscam o poder, mas o poder, nem mesmo o poder de Alexandre eles conseguem. Eles não conseguem aquele poder, sabe, que Alexandre tinha. Eles anseiam por esse poder. Eles naturalmente já invejavam Alexandre. Alexandre morreu, agora é nossa vez. Mas o texto está dizendo assim, veja, mesmo politicamente, mesmo em termos apenas humanos, não é grande coisa. Eles nem conseguem, com a força dele, ter a mesma força de Alexandre, irmãos, esses 4 generais. Mas então o texto diz no versículo 23, mas no fim do seu reinado, ou seja, no fim do reinado destes 4 generais, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, será entendido em adivinhações, se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e o seu entendimento também fará prosperar, o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então observe, irmãos, que há 2 coisas aqui que eu queria destacar para vocês sobre esses 4 imperadores, 4 generais que buscaram o poder. Em primeiro lugar, o texto diz assim, eles nem conseguiram o mesmo poder. Em segundo lugar, eles logo vão passar também. De maneira que toda a profecia do capítulo 8, ela quer chegar nesse rei, tá? Eu queria fazer um esquemazinho com vocês aqui, básico, e nós vamos acompanhando esse esquema ao longo das pregações desse capítulo, tá bom? Vou mostrar para vocês agora, vou dar um panorama bem rápido desse capítulo. Então, o que o capítulo está falando? O capítulo está falando o seguinte, tem o carneiro, que é o império Medo-Persa, tem o bode, que é o império grego, tem o chifre deste bode, que é o Alexandre, tem os 4 chifres, que são os que ficam no lugar do Alexandre, mas o que o texto quer tratar mais, irmão, é desse último rei. Esse último rei, que esse rei vai ser o pior, vai ser o mais blasfemo, vai ser aquele que, na verdade, o capítulo quer mostrar, aqui o capítulo 8, que ele vai se voltar contra o próprio Deus. Então nós temos o carneiro, o bode e este rei. E o texto todo está indo em direção a este rei para dizer assim, Deus quer mostrar que virá um rei terrível, um rei que vai perseguir muito os judeus, que vai perseguir muito o povo de Deus. E eu quero colocar isso em relação aos 4 imperadores aqui, os 4 generais que estão lutando. 2 coisas. O texto está dizendo assim, eles lutam, mas eles nem conseguem o poder que Alexandre tinha. Um poder menor. Eles lutam e lutam, mas logo eles vão passar e virá um rei que o texto quer destacar mais. Na própria profecia, Deus já esquece deles. Deus já os descarta. Deus, na própria profecia, quer mostrar para o seu povo um outro rei que é perigoso. E que esses 4 aqui estão apenas sendo falado deles, irmãos, porque eles fazem parte da história, mas eles mesmos não são
a grande ênfase do texto. Eles nem conseguem o poder e eles logo vão passar para vir um rei, um certo rei, que eu não vou falar ainda quem é, chegar lá nós falamos, que esse mesmo Deus quer destacar aqui na profecia. O que isso mostra para nós? O que isso sugere para nós, irmãos? Que coisa mais tola são esses reis buscarem aquele poder vagado ali, que ficou vazio por Alexandre, e eles não sabiam nada do que Deus, o soberano Senhor, estava operando através de todos aqueles fatos históricos, através de todos aqueles acontecimentos históricos. Eles não sabiam nada, eles não sequer procuravam saber, não tinham notícia, eles não queriam saber disso. O negócio deles era o poder. A questão deles era, vamos alcançar o poder. E essa está a tolice. E aqui está a grande bobagem e a grande loucura do ser humano. É que o ser humano fica aqui, olha, fica aqui. Eu tenho que alcançar isso, eu tenho que alcançar esse poder, eu tenho que alcançar esta coisa, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por isso. Sim. E as pessoas não querem saber, irmãos, deste livro aqui. Não é assim que a humanidade vive? Este livro aqui, que é a revelação, é como Deus dando a visão do seu projeto, o projeto do seu reino. Este livro aqui, as pessoas não ouvem, as pessoas não leem, as pessoas não meditam, as pessoas não buscam saber, mas elas estão buscando mais dinheiro, buscando mais poder, buscando mais as coisas desta vida. Não é assim que as pessoas vivem? Elas desprezam a palavra de Deus, elas desprezam o anúncio do Evangelho, elas desprezam aquele rei que virá, que vai quebrar os pés da estátua que Nabucodonosor e que vai prevalecer. Elas desprezam o Senhor Deus e o Rei ungido. É o que diz lá o capítulo 2 de Salmos. Elas não querem saber disso. Elas querem apenas pensar assim, se eu tiver o poder que eu quero, eu vou ser feliz. Mas o texto está dizendo, olhem homens, que mesmo esse poder não é um grande poder. E olhem homens, que logo vocês vão passar. Daqui a algumas décadas, irmãos. Daqui a um século, por exemplo, vamos colocar assim. Tudo que as pessoas estão buscando hoje aqui na nossa cidade, que dia é hoje? É dia... Coloquei no programa de culto, mas dia 6 de julho de 2025. Se Jesus não voltar, daqui a um século, no dia 6 de julho de 2125, se Jesus não voltar antes disso, onde estará o que as pessoas estão buscando hoje? Em termos de dinheiro, de poder, de saúde, o que for. Onde estará? Ninguém vai nem saber dessas coisas. Vocês imaginam se o texto está dizendo aqui que Alexandre, que marcou a história e deixou um legado da cultura grega para a humanidade, isso não foi, na verdade, grande coisa em si mesmo. Imagine nós que não somos conhecidos, famosos, nada disso, e mesmo que fôssemos, grande coisa isso. Aonde vai acabar toda a nossa busca, todo o nosso anseio, a não ser que seja as coisas de Deus, a não ser que seja Cristo e o Evangelho? Daqui a 100 anos, ninguém nem vai saber que nós vamos estar. E as pessoas, todas as pessoas, irmãos, que nós estamos vendo nas ruas agora, andando para lá, para cá, amanhã as pessoas vão se levantar, segunda-feira, elas vão dizer assim, eu preciso alcançar isso, essa semana eu vou conseguir isso. E elas vão atrás disso e daquilo. É a busca do coração. Só que elas estão buscando essas coisas aqui. Daqui a 100 anos, nenhuma dessas pessoas estará viva. E nenhuma das suas buscas vai existir mais. Porque elas vão ter morrido, elas vão ter passado. Mas o que a Bíblia diz? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Olha só.
Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Se vocês pegam aquele Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é a constituição do reino de Deus, do reino de Cristo. E ali Jesus está dizendo, vocês querem buscar uma coisa que vale a pena? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ele diz assim, não entesoure aqui na terra, porque aqui na terra a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Mas entesoure lá no céu, porque lá no céu a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. O Senhor Jesus então está dizendo, e a Bíblia inteira está dizendo, ó povo do mundo, ó humanidade, o que vocês estão buscando? Onde é que estão esses reis aqui? Onde é que estão esses generais que conseguiram o poder? Ninguém nem ouve mais falar deles. Ninguém nem sabe mais deles. Mas eles conseguiram. Eles venceram. Eles foram notáveis. E os chifres foram para os 4 ventos do céu. Conseguiram. Mas não conseguiram. O que eles conseguiram no final das contas? Nada. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, buscai ao Senhor. Buscai o reino dos céus. Buscai entender o Evangelho. Buscar entender o que Deus está fazendo na história. Porque feliz, bem-aventurado, é quem tem fome e sede de justiça. O mundo passa, com tudo que as pessoas desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Então, hoje à noite, eu quero que vocês guardem essas 3 ênfases do texto. Tá bom? Primeiro, irmãos, vamos aplicar rapidamente. Em primeiro lugar, o texto está mostrando para nós o seguinte. Não tomemos, nós como povo de Deus, nós como povo cristão, não devemos tomar qualquer engrandecimento nosso como se fosse para o nosso alto louvor. Mas nós devemos tomar assim, eu consegui uma coisa, eu alcancei uma vitória, eu fui engrandecido em alguma área da vida. Preste bem atenção, meus queridos irmãos, nós como cristãos nós devemos pensar assim, veja, eu alcancei alguma coisa, eu devo tomar isso aqui e pensar assim, Senhor, quem me deu isso foi o Senhor. E isso, de alguma maneira, está relacionado com o que o Senhor está operando na minha vida, em termos do engrandecimento da sua glória e da promoção do seu reino eterno. Em Cristo Jesus, o seu Filho. É assim que nós temos que pensar, como cristãos. Guarde isso, meu irmão, guarde isso. Porque quem se auto-engrandece quando consegue alguma coisa são os Alexandres, que morrem na sua força. Mas nós cristãos, eu consegui uma coisa, eu alcancei algo, eu devo dizer assim, Senhor, seja para a sua glória. E eu quero que de alguma maneira, vou buscar entender isso, mas que de alguma maneira isso seja para a promoção do seu reino na terra. E não para o meu alto louvor. Primeira grande lição do texto. Segunda grande lição do texto. O texto está dizendo para nós, irmãos, também, que nós não devemos confiar em nada que seja humano. Eu sou jovem hoje, eu tenho poder hoje de alguma maneira, tenho algum poder financeiro, político, o que for, eu devo pensar o seguinte, eu não posso colocar a minha esperança nesse poder humano. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, guardem isso, homens. Deus está dizendo, o versículo 8, o chifre foi quebrado, estando o bode na sua maior força. Ou como está aqui na tradução, estando na sua maior força aquele bode, o chifre notável foi quebrado. O chifre foi quebrado, estando na maior força. Grave isso no seu coração.
Coloque isso na sua memória hoje à noite. Todos os dias se levante e diga assim, o que eu tenho em termos de poder? Poder. Capacidade. Capacidade física, intelectual, financeira, política, o que for. Não confie nisso. Porque quem confia nisso é o Alexandre, é o ímpio. Você é cristão? Você é crente em Cristo Jesus? Você deve pensar assim, opa, isso aqui, esse poder foi Deus que me deu para que eu use para a sua glória, mas não que eu confie nesse poder. Porque isso aqui pode passar a qualquer momento. Eu posso ser jovem e vigoroso. Eu posso ser poderoso em algum sentido. Mas amanhã eu posso estar morto. Você lembra o que Tiago diz? O que Tiago diz? Homens, não digam vou fazer isso e aquilo, mas digam se Deus quiser e se eu viver para isso ou aquilo. O que é isso? É a fé em Deus, não a fé no seu próprio poder. Então, meus irmãos, vejam o que está acontecendo em nossa volta e vejam quantos jovens estão morrendo em nossa volta. Nós temos ouvido falar. A providência está mostrando. A Bíblia mostra, com o exemplo de Alexandre, que morreu por volta de 30 anos de idade, que jovens morrem e poderosos morrem. Porque a rocha é Jesus. Jesus disse, bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha da minha palavra. Porque quando chegar a morte, quando chegar o juízo vindouro, quando chegar a tempestade, essa casa não vai cair. Mas aquele que construiu a sua vida sobre a areia da juventude, do poder humano, do poder político, do poder financeiro, do que for, a casa vai ruir na primeira tempestade. Então, cristãos, nós cristãos, que a nossa esperança todos os dias esteja no Senhor Jesus, no que Ele fez por nós na cruz. Levante todo dia e diga assim, Senhor, eu vou viver esse dia confiando na sua graça, na sua misericórdia, olhando para o que Cristo fez por mim, não para o que eu posso fazer por mim mesmo. Em último lugar, meus irmãos, eu quero colocar para você o seguinte, busque o que vale a pena. Você pode buscar as coisas dessa vida. Não é errado, irmãos, não é errado nós queremos ter uma boa casa, não é errado nós queremos ter um carro, não é errado nós queremos ter uma família grande, não é errado nós queremos ter um cargo melhor, um emprego melhor. Nada disso é errado, mas avalie o que está sendo a sua prioridade. O que está sendo o motor do seu carro. O que está sendo aquilo que move a sua vida inteira. Porque esses homens, eles estão buscando, esses 4 chifres, estão vivendo para o poder e vivendo para alcançar as coisas temporais, passageiras, que eles perderam logo, logo. Mas Jesus diz, nós cristãos entendemos o Evangelho, se somos crentes mesmo, se confiamos em Jesus, nós já entendemos uma coisa. O meu maior tesouro é Jesus Cristo. A minha maior busca é a eternidade, é estar com Ele para sempre. Então eu preciso todos os dias viver fazendo o que Jesus diz, buscando em primeiro lugar o reino, priorizando as coisas de Deus, fazendo tudo pensando assim, como eu posso te louvar com isso? Como eu posso te glorificar com isso, Senhor Jesus? Em gratidão por tão grande salvação que o Senhor me deu na cruz. Então eu vou fazer tudo buscando a honra de Deus. Eu vou buscar o reino de Deus em todas as coisas. Priorizar o Senhor e a sua vontade em todas as coisas. Eu vou entesourar para o reino dos céus. Eu não vivo mais como um ímpio que busca as suas coisas desta vida. Portanto, todos os dias, em gratidão ao Senhor, me aproximo da cruz, eu me aproximo das Escrituras em meditação. Todos os domingos eu estarei na igreja para meditar na Santa Palavra, junto com o povo de Deus. Eu vou priorizar essas coisas. Eu vou entender
que mais importante que todas as outras coisas é Cristo, é a palavra, é o Evangelho, é o reino de Deus na minha vida. É essa a nossa busca, meus irmãos. Na verdade, o texto aqui está chamando a toda a humanidade. E aonde, aqui, entre nós aqui, eu quero deixar esse chamado do texto. E a todas e até onde chegar essa pregação que está sendo gravada, eu quero dizer a todos que Jesus está dizendo: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, arrependam-se dos seus pecados, procurem entender o Evangelho, creiam em mim como Salvador. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pecadores, e eu vos aliviarei. A chamada do Evangelho é essa, irmãos. Daqui a 100 anos, como eu disse para vocês, em 2125, se ainda existir esse mundo e essa humanidade, se nós estivermos em Cristo, nós ainda estaremos nele, mesmo que mortos. Porque ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele venceu, ele ressuscitou. Então guarde essas 3 mensagens aqui do texto no seu coração hoje à noite. Medite muito nelas, hoje mesmo antes de dormir, e aplique a sua vida. E vamos orar uns pelos outros, pela nossa igreja, para que nós venhamos nos fortalecer mais e mais. Porque o tempo está passando, irmãos. O tempo está passando. E o que importa é Cristo e o seu reino. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, hoje à noite, Senhor, tomar esse grande e maravilhoso versículo 8 e tirar dele essas lições preciosíssimas da sua palavra bendita e santa. Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus, é que o Senhor aplique ao coração de todos nós que aqui estamos, Senhor, ouvindo, presentes. E também oramos pelas pessoas que vão ouvir essa gravação, Senhor, suplicando, ó Deus, que o Evangelho precioso, a semente maravilhosa, brote no nosso coração, frutifique em, Senhor, fé, arrependimento, amor, gratidão, por tão maravilhosa graça no Senhor Jesus. E assim, Senhor, na nossa vida, nesta semana, e por todos os nossos dias, que o Senhor nos dê até a nossa morte, nós queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, louvar a Ti por todo engrandecimento que o Senhor nos der. Não confiar na nossa força, mas em Cristo. E, Senhor, buscar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, abençoa a cada um de nós, abençoa o seu povo, nessa maravilhosa vida abençoada de fé e de alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Senhor nos abençoe. Amém, meus irmãos. Vamos ler, meus irmãos amados, o textozinho de hoje que vocês têm aí no programa de culto. Ponto número 9, nós vamos ler sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Vamos ver.